Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só você acessar e digitar no campo de busca do Google Paulo Roberto Maciel. Você chega aos meus endereços no Facebook, no blog, no Instagram e no YouTube. No YouTube tem mais de 10 mil vídeos à sua disposição. Vai lá, então, e faça isso. Paulo Roberto Maciel ou @Paulo Roberto Maciel 7919. Liturgia referente ao dia 7 de setembro de 2024, sábado, 22ª semana do tempo comum no ano B, na Igreja Católica Apostólica Romana, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa, a escolha ou Nossa Senhora no sábado. Eu pesquiso em sites fidedignos para colaborar com meus irmãos e irmãs presidentes de celebrações. Portanto, aqui eu sou um ajudador. Eu quero fazer parte dessa ajuda aos presidentes. Por exemplo, o site que eu pesquiso, novaalianca.com.br e revista.arautos.org. Antífona da entrada. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós o dia inteiro. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Oração da coleta. Rezemos. Coloque sua intenção. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, e estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom, e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos, assim seja. Primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 4, versículos do 6b ao 15. Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine e não vos inchar de orgulho, tomando o partido de um contra outro, e a não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? Que tens que não tenhas recebido? Mas se recebeste tudo que tens, por que então te glorias, como se não tivesse recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes. Sem nós já começastes a reinar. Oxalá estivesseis mesmo reinando para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou a nós apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte. Tornamo-nos um espetáculo para o mundo, para os anjos e os homens. Nós somos os tolos por causa de Cristo, vós, porém, os sábios nas coisas de Cristo. Nós somos os fracos, vós os fortes. Vós sois tratados com toda a estima e atenção, e nós com todo desprezo. Até a presente hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Fadigamo-nos, trabalhando com as nossas mãos. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos. Tornamo-nos como que o lixo do mundo, a escória do universo até o presente. Escrevo-vos tudo isso não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos admoestar, como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivesseis 10 mil educadores na vida em Cristo, não tendes muitos pais, pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 145, versículos do 17 ao 21, refrão 18a. O Senhor está perto de quem o invoca.
Repitamos: o Senhor está perto de quem o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto de quem o invoca. O Senhor cumpre os desejos dos que o temem. Ele escuta os seus clamores e os salva. O Senhor guarda todo aquele que o ama, mas dispersa e extermina os que são ímpios. O Senhor está perto de quem o invoca. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo o ser seu santo nome, desde agora para sempre e pelos séculos. O Senhor está perto de quem o invoca. Repitamos: o Senhor está perto de quem o invoca. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. A aclamação é com João 14, versículo 6. O Evangelho é escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos do 1º ao 5º. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos iam colhendo espigas e comiam, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos refletir. Aqui temos uma explicação do livro Dia a Dia com o Evangelho. Os discípulos de Jesus colhem espigas e as comem. Interpretando o fato de debulhar espigas como colheita e, portanto, como violação ao repouso sabático, os fariseus recriminam a atitude dos discípulos. Apoiado em passagem das Escrituras e citando o o respeitado nome de Davi, que foi o segundo rei de Israel, Jesus anuncia um princípio decisivo. Em caso de necessidade, a manutenção da vida tem precedência sobre o respeito às proibições religiosas. Sem alimentar-se, não há ser humano que é maior do que qualquer prescrição, pois o sábado foi feito para o homem, conforme Marcos, capítulo 2, versículo 27. Ao dizer o Filho do Homem é Senhor do sábado, Jesus nos ensina que as instruções, estruturas, leis e costumes devem estar a serviço do homem. Podem ser abolidos e cair para segundo plano em qualquer circunstância em que uma necessidade urgente o exigir. Agora vamos ao livro Palavra e Vida, que também tem uma reflexão sobre esse texto. Diz o seguinte aqui: os fariseus seguiam a lei ao pé da letra. Em vez de ajudar o homem, parecia que era o homem que tinha sido feito para a lei. Para Jesus, o importante é a vida, a libertação da opressão. Debulhar algumas espigas para matar a fome não era ir contra a lei, mas atender a uma necessidade vital. Jesus lhes lembra a atitude de Davi, em situação semelhante, ao comer o pão sagrado e o dividir com os companheiros. Na verdade, as autoridades judaicas
agiam de má fé para incriminar Jesus. O ódio cega as pessoas. Só a humildade lhes permite voltar a ter paz. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Vamos ver o que ele diz na sua liturgia comentada com o título Iam colhendo as espigas, baseado em Lucas capítulo 6, versículos do 1º ao 5º. Era sábado, o dia da parada, o dia em que o próprio Senhor Yahvé havia descansado no Shabat. O trabalho era interdito, o infrator estava sujeito à pena da lapidação. Estando em viagem, Jesus e seus discípulos passam por um trigal e debulham espigas maduras, comendo os grãos de trigo. Sua atitude é apontada pelos fariseus como infração da lei mosaica. A rigor não era bem assim. A própria lei antiga previa que os viajantes pudessem matar sua fome com aquilo que encontrassem pelo caminho, conforme Deuteronômio, capítulo 23, versículo 26. Tal como a igreja sempre dispensou do jejum obrigatório quem estivesse em viagem. É importante notar que mesmo a lei antiga manifestava um olhar de misericórdia para com o estrangeiro, os mendigos, os andarilhos que perambulavam pelos campos. Desde os tempos antigos, aos olhos de Deus, a ascese e o sacrifício deviam ceder lugar à misericórdia. Assim, Jesus de Nazaré poderia refutar a acusação dos fariseus, citando a lei, mas ele vê a oportunidade de lhes dar uma lição mais importante. O Filho do Homem, que é o próprio Jesus, é o Senhor também do sábado. Ele, Verbo, Palavra de Deus, é o próprio autor da lei. Tem, pois, todo o poder de modificá-la e dela dispensar, superando-a pelo amor, pela defesa da vida. Evidentemente, os formalistas não gostam disso. Apegados à letra das leis, eles querem tudo no papel muito bem explicadinho, com todas as vírgulas, com os pingos nos is e também nos jotas. Querem saber até onde podem ir sem pecar. Querem saber quanto podem contabilizar em boas obras, para depois apresentar a Deus uma fatura e cobrar. Os formalistas querem um código de leis bem detalhado, com todos os artigos e alíneas. Querem saber quantas chicotadas podem dar nos infratores. E já carregam no bolso as pedras para lapidar as adúlteras. Se Jesus resolver perdoar uma delas e dar-lhe a oportunidade de recomeçar, certamente hão de ficar furiosos com tanta, entre aspas, libertinagem da parte do juiz. Os apaixonados, ao contrário, não têm muito tempo para estudar as páginas frias da lei. Movidos pelo amor, eles atropelam os 613 preceitos dos fariseus e ousam salvar o jumento que caiu no poço em pleno sábado. Ignoram até mesmo o fato de que o bebê nasceu de um estupro e o acolhem com um amor sem medidas. Desconsideram a inutilidade de uma velhinha e insistem em cuidar dela. Ousados esses apaixonados. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Profecia de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Vamos aos santos do dia agora. 7 de setembro é dia de Santa Regina Virgem Mártir, do século V. Conforme o site rs21.com.br da Rede Século XXI, TV Século XXI, Regina ou Reine, seu nome no idioma natal, viveu no século III em Alise, antiga Gália, França. Seu nascimento foi marcado por uma tragédia familiar, especialmente para ela, porque sua mãe morreu durante o parto. Por essa razão, a criança precisou de uma ama de leite, no caso, uma cristã. Foi ela que inspirou nos caminhos da verdadeira fé e da virtude.
Na adolescência, a própria Regina pediu para ser batizada no cristianismo, embora o ambiente em sua casa fosse pagão. A cada dia, tornava-se mais piedosa e tinha a convicção de que queria ser esposa de Cristo Jesus. Nunca aceitava o cortejo dos rapazes que queriam desposá-la, tanto por sua beleza física como por suas virtudes e atitudes que sempre eram exemplares. Ela simplesmente se afastava de todos, preferindo passar a maior parte do seu tempo reclusa, no quarto, em oração e penitência. Entretanto, o real martírio de Regina começou muito cedo, em sua própria casa. O seu pai, um servidor do Império Romano, chamado Olíbrio, passou a insistir para que ela aprendesse a reverenciar os deuses, até que um dia recebeu a denúncia de que Regina era uma cristã. No início não acreditou, mas decidiu que iria averiguar bem o assunto. Quando Olíbrio percebeu que era verdade, denunciou a própria filha ao imperador Décio, que o seduziu com promessas vantajosas, caso renegasse Cristo. Que a seduziu, no caso. Ao perceber que nada conseguiria com a bela jovem, muito menos demovê-la de sua fé, ele friamente a mandou para o suplício. Regina sofreu todos os tipos de torturas e foi decapitada, ou seja, teve a cabeça cortada. O culto a Santa Regina difundiu-se por todo o mundo cristão, sendo que suas relíquias foram várias vezes transladadas para várias igrejas. Até que no local onde foi encontrada sua sepultura foi construída uma capela, que atraiu grande número de fiéis que pediam por sua intercessão na cura e proteção. Logo em seguida surgiu a construção de um mosteiro e, ao longo do tempo, grande número de casas. Foi assim que nasceu a charmosa Vila Saint-Reine, isto é, Santa Regina, na França. Esta festa secular ocorre, tradicionalmente, em todo o mundo cristão, no dia 7 de setembro. Santa Regina, rogai por nós. Santo do dia 7 de setembro, São Clodoaldo, presbítero, do ano 560, neto da rainha Santa Clotilde. Desprezou as dignidades reais e abraçou o sacerdócio. Conforme o site O Espírito Santo, São Clodoaldo foi confessor, faleceu na França no século VI. Conhecido na França como Saint Claude, era filho do rei Clodomiro e neto do rei Clovis e da rainha Santa Clotilde. Abandonou o mundo para servir somente a Deus na solidão da vida contemplativa. Foi a princípio eremita nos arredores de Paris, onde viveu orientado por São Severino. Retirou-se depois para a Provença, onde passou alguns anos, e retornou mais tarde para perto de Paris, onde construiu uma igreja que daria origem à cidade de Saint-Claude. Santo do dia 7 de setembro, São João de Lodi, bispo, do ano 1106, foi discípulo de São Pedro Damião. Foi nomeado bispo de Gubbio, na Itália, onde praticou eximiamente a caridade. Santo do dia 7 de setembro, Santo Estevão de Châtillon, bispo, faleceu em 1208. Monge cartucho, foi elevado a bispo de Die, na França. Governou santamente a diocese sem abandonar a austeridade da vida monacal. Santos do dia 7 de setembro, São Marcos Crisino, Santo Estevão Pongrax e São Melchior Grodziek, presbíteros, ou seja, padres e mártires, faleceram em 1619. Marcos era sacerdote secular, os outros eram jesuítas, torturados e mortos em Košice, na Eslováquia. E isso aconteceu porque eles se recusaram a aderir à reforma protestante, permanecendo no catolicismo. Santos do dia 7 de setembro, beatos Randolfo Corby e João Duquet, sacerdotes e mártires, faleceram em 1644, condenados à forca na Inglaterra durante o reinado de Carlos I. Randolfo Corby foi preso durante a celebração da Santa Missa e João Duquet foi preso ao batizar algumas crianças. Santo do dia 7 de setembro, beato João Batista
Mazzuconi, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1855. João Batista Mazzuconi foi um religioso do Instituto de Milão para missões estrangeiras. Depois de 2 anos evangelizando, já enfermo, foi decapitado, ou seja, teve a cabeça cortada em Papua Nova Guiné, na Oceania. Santa do dia 7 de setembro, beata Eugênia Pico, virgem, faleceu em 1921. Foi uma religiosa da Congregação das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, que após ser professora e mestra de noviças, foi escolhida superiora geral. Beata Eugênia Pico morreu de tuberculose óssea em Parma, na Itália. Santo do dia 7 de setembro, beato Inácio Klopotovski. Foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1931. Inácio foi sacerdote da diocese de Lublin, na Polônia, e fundador da Congregação das Irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria de Loreto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Porque ele é o nosso divino Pai eterno, Pai das misericórdias, o Abba, como dizia Jesus, nosso papaizinho do céu. Só quer o melhor para nós, mesmo que seja um não. A resposta dele, até na terra o pai dá um não para o filho quando percebe que aquilo é o melhor para o seu rebento. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Nós que formos salvos, teremos os corpos glorificados, como o do próprio Jesus quando ressuscitou. Teremos felicidade em plenitude. Acabará a enfermidade, acabará a fome, acabará a sede. Nossos corpos terão outras propriedades. Jesus, por exemplo, modificou sua aparência, se locomovia de uma forma que nenhum ser humano fazia, estando num lugar e noutro, desaparecia da frente dos discípulos de Emaús, por exemplo, ou dos próprios apóstolos, aparecia em cima das águas, comia ou não comia, bebia ou não bebia. Já pensou? É um corpo glorificado. Teremos esses corpos se aceitarmos Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que humanou-se, encarnou-se, morreu na cruz por nós, como Cordeiro Santo, venceu a morte ao ressuscitar no 3º dia e ascendeu ao céu como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador e nosso irmão primogênito. Creia em Jesus como Deus, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna, onde viveremos por todos os séculos dos séculos, junto dos anjos, dos santos, dos anjos de Deus, dos santos, dos apóstolos e todos os salvos. Será uma felicidade sem nome aqui na terra. São Paulo mesmo dizia, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Algo inefável. Não tem descrição no nosso vocabulário. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.